Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Eu espero que esse vídeo e essa mensagem os encontre bem, muito bem em Cristo Jesus. Caso vocês não estejam muito bem, eu oro ao Senhor para que Ele console, conforte seus corações nessa noite de domingo. Abram suas Bíblias desde já em 1 Coríntios 15, versículo 1 e versículo 2. E a gente vai iniciar hoje, pela graça de Deus, uma exposição do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. E eu convido você a se sentar, se acomodar bem, chamar as pessoas que você quer que assistam junto, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você quer que assistam e pegue sua Bíblia, acompanhe e julgue cada uma das palavras ditas aqui através das Escrituras. Nenhum cristão e nenhuma pessoa precisa ter compromisso com erro. Então, se por acaso alguma discordância do que eu falo em relação à palavra de Deus, você não tem só o direito, mas tem o dever de se posicionar contrariamente a tudo aquilo que é contrário a essa doutrina. E eu falo isso com a tranquilidade no Senhor de que eu me esforço para pregar essa doutrina, mas também com a certeza de que eu sei que eu sou uma pessoa falha. Que pela graça de Deus não vou me desviar do verdadeiro ensino das Sagradas Escrituras do Senhor. Amém? Então eu espero que você já esteja acomodado aí nesse pequeno período de tempo. E já com as suas Bíblias abertas em 1 Coríntios 1 e 2, a gente vai ler rapidamente, depois a gente vai fazer a oração, e depois da oração nós vamos seguir para a exposição desse pequeno trecho. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor nessa noite, Pai. Mais um domingo em que nós fazemos transmissão ao vivo, Pai, das pregações aqui da igreja. O Senhor sabe também que por precaução nós não temos nos reunido como costumeiramente fazíamos e como devemos fazer, Senhor. Mas sabemos também que não é um momento comum nas nossas vidas, Senhor, na história da humanidade. Mas nós te agradecemos, Pai, pelos meios digitais que o Senhor proveu à humanidade, a fim de que nós pudéssemos usá-los para a pregação do Evangelho, para a pregação do Evangelho da sua glória e da sua graça, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor não me deixe desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que eu fique firme na sã doutrina da sua palavra, Senhor. Peço também por todos aqueles que vão assistir agora à noite, por todos aqueles que vão receber essa palavra, seja agora à noite, seja em outro momento, Senhor. Que o Senhor toque seus corações e o Senhor quebrante seus corações. Que o Senhor os transforme nas suas mentes e corações, porque só o Senhor pode fazer isso. Se nós pudéssemos fazer isso, Senhor, não precisaríamos de Ti. Mas nós precisamos de Ti, Senhor. E nós precisamos de Ti porque nós somos completamente inábeis e inaptos a fazermos qualquer uma das transformações que nós realmente precisamos nas nossas almas, Senhor. E nós te agradecemos pela Sua graça, Pai. Nós te agradecemos porque é o Senhor que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. E é o Senhor que não nos deixa cair. E é o Senhor que não perde nenhuma das ovelhas que são do seu aprisco. Muito obrigado, Senhor, pela sua graça derramada sobre nós. Peço que o Senhor me use essa noite. Eu peço que o Senhor use a todos aqueles que estão compartilhando. Eu peço que o Senhor toque todos aqueles que estão assistindo, Senhor. E todos aqueles que ouvirem essa palavra, a começar por mim, Senhor. Uma vez que essa palavra é sua e não minha, Senhor. Eu sou apenas o entregador dessa mensagem. Coloco isso diante do Senhor e te peço pela sua graça, pela sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Primeira Coríntios 15, 1 a 2. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos,
se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Nessa carta de Paulo aos Coríntios, ele exorta a igreja, uma igreja que estava passando por muitos problemas, era uma igreja problemática. Tinha muitos escândalos inclusive sexuais dentro da igreja, escândalos familiares. E não só disso, mas escândalos doutrinários também, de um mau comportamento no culto, de formas erradas de realizar o culto ao Senhor, e alguns outros problemas que ocorriam lá também. Paulo passa boa parte da carta ensinando como a igreja deve fazer o culto ao Senhor, como deve ser a reunião de culto ao Senhor. E ele coloca essas normas e coloca essas regras, e ele explica teologicamente, doutrinariamente e logicamente como devem ser essas coisas. No versículo 15 é como se ele quebrasse. No versículo 15 ele fala sobre a ressurreição de Cristo. E ele fala que Cristo é o penhor da nossa ressurreição. Como se ele mudasse o assunto de eclesiologia, e ele muda de fato, de eclesiologia e de questões de santidade na administração e na vida da igreja, para uma questão doutrinária basilar do Evangelho, que é a questão da ressurreição de Cristo. E ele muda para esse assunto. E só para a gente se localizar melhor, fazendo aqui puxando um balãozinho de comentário, para quem não sabe, a igreja de Corinto ficava na Grécia, porque Corinto é na Grécia. Então era uma igreja grega de cristãos. Cristãos primitivos, cristãos do primeiro século, cristãos bem do início da igreja cristã, de fato. Então, para quem olha e pensa, caramba, onde é que ficava essa igreja? A igreja ficava na Grécia, então ela já era bem mais afastada de onde vocês imaginam, já sai do cenário israelense e já começa a se mover em direção à Europa. Isso faz parte do movimento evangelístico missionário de Paulo, que prega já na Europa, e ele se encaminha para aquelas direções. Ele pregou não só na Europa, não só na Grécia, ele prega na Itália também. Ele se move para tantos outros lugares, e o evangelho vai avançando. Então essa já é uma igreja que já não é mais israelense, ela nem é israelita, é uma igreja de gentios, uma igreja na Grécia. Então isso eu creio que seja importante nós sabermos essas coisas, porque nós precisamos saber também onde ocorrem os fatos. A gente precisa se localizar quando a gente lê as Escrituras e saber que nem tudo ocorre no cercadinho israelita, né? Nem tudo ocorre dentro daquele aprisco. Muitas coisas ocorrem fora. E graças ao Senhor nosso Deus, hoje, nós somos a igreja brasileira, uma igreja gentia também. Não mais judeus, não somos israelitas, nós somos gentios. Gentios por excelência até, a gente pode dizer. Nós somos fruto desse avanço missionário e evangelístico que tantos homens e mulheres de Deus trabalharam em prol do evangelho da graça de Deus. Esse evangelho que Paulo defendeu e que tantos mártires defenderam e morreram por causa desse evangelho. Nós estamos hoje pregando em território seguro, às custas de muita luta e muito sangue derramado. Mas diferente dos outros exércitos, os cristãos genuínos, eles não armam o seu exército para lutar uma batalha a fim de derramar sangue do inimigo. Pelo contrário, os cristãos estão dispostos a padecer a própria morte e deixar que se derrame o próprio sangue a fim de que o evangelho de Cristo tome o seu lugar e que Cristo seja exaltado. E louvado seja o Senhor Deus, porque nós podemos fazer todas essas coisas porque nós cremos na ressurreição. Cremos na ressurreição de Cristo, cremos na ressurreição futura da Igreja de Cristo. Igreja da qual nós, que cremos e nos arrependemos dos nossos pecados, fazemos parte. O Senhor Deus, ele tem sido muito misericordioso para conosco. O apóstolo Paulo, nessa carta, muitas vezes ele chama a atenção duramente dos coríntios. Ao iniciar essa sessão do capítulo 15, ele começa falando assim, irmãos. E é muito interessante a gente lembrar que o apóstolo Paulo ele faz isso também em outras cartas, como
na carta aos Gálatas, ele começa falando irmãos. Ele vai começar uma exortação chamando aqueles que estavam se desviando doutrinariamente de irmãos. Porque ele sabe que apesar de que uma heresia estava crescendo dentro da Igreja de Cristo, ele sabia que eram irmãos em Cristo. E que se não o fossem, por que pregaria então para eles? Porque se corresponderia com eles através de uma carta doutrinária a fim de ensiná-los, trazê-los de volta, resgatá-los. Então, de uma maneira muito amorosa, ele diz irmãos. Ele se identifica com eles como irmãos. Porque é assim que toda a Igreja de Cristo deve se identificar. Como uma grande irmandade, como irmãos, filhos de um só Pai, co-herdeiros com Cristo, na qual, em toda a Igreja, atua o Espírito Santo. Não há um crente sem o Espírito Santo. Não há um crente que não seja co-herdeiro de Cristo. E não há um crente que não seja filho do mesmo Pai. E não tenha sido batizado no mesmo batismo. Ele fala irmãos. Isso é muito importante. É muito importante a gente lembrar também que por mais que muitos cristãos e muitas igrejas discordem doutrinariamente entre si, muitas dessas igrejas são irmãs. Se elas pregam o Evangelho de Cristo como ele deve ser pregado. E se elas creem no Evangelho de Cristo como ele deve ser crido. Não tem nenhuma diferença. Dentro da Igreja de Cristo não existem primos, só existem irmãos. Todos os que estão em Cristo são irmãos. Então, quando a gente olha para uma igreja e para um irmão que talvez não concorde com a gente em alguns pontos que são importantes para nós e que não são, de fato, os pontos fundamentais que eles discordam, então a gente olha para eles e sabe, eles são irmãos. No caso da igreja de Corinto, eles estavam deixando de acreditar num ponto fundamental. Paulo olha para eles e sabe, peraí, eles ainda são irmãos. E é assim que nós devemos agir, na maioria das vezes, e muitas vezes, com muita graça, para exortar e disciplinar nossos irmãos que erram. Claro que algumas vezes nós vamos ter que fazer uma oposição ferrenha, severa, a todos aqueles que se desviam do Evangelho de Cristo, quando eles querem perverter o Evangelho de Cristo, quando eles querem transformar Cristo em outra coisa. Se por acaso, se na sua igreja ou você conhece alguém que crê que Cristo, Jesus Cristo, não é Deus, e ele não faz parte da triunidade do Pai, da triunidade divina, que ele não é Deus Filho, ele não é um só com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Se alguém que você conhece não crê nisso, bem, essa pessoa provavelmente não é uma irmã. Se você crê, e se alguém que você conhece crê que Cristo não veio a essa terra, não desceu dos céus, não nasceu como homem, não cresceu, se foi bebê, menino, homem, morreu numa cruz para nos salvar dos nossos pecados e da culpa dos nossos pecados. Se essa pessoa não crê nisso, provavelmente ela não é uma irmã. Se alguém que você conhece não crê que é preciso se arrepender dos seus pecados e abandoná-los, provavelmente também não é um irmão. Porém, se nós queremos ganhar essas pessoas, nós precisamos tratá-los com amor, a não ser que eles se levantem como oposição ao Evangelho. Então nós faremos a eles uma oposição dura, porque esse é o nosso papel. Em todos os casos, o Espírito Santo ele tem que nos guiar, e nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar em todas as batalhas que nós lutaremos. Seja nos nossos trabalhos, se você é um advogado ou um estudante de direito, se você é um servidor público ou um professor, ou os dois, ou um estudante ou um empresário. Em todos esses campos há batalhas em que os irmãos em Cristo estão lutando. Em todos esses campos. Não há nenhum lugar onde não seja possível exercer o nosso cristianismo. E se há algum lugar onde não seja possível que a gente exerça aquilo que a gente crê, então esse lugar não é pra gente. Se nesse lugar nós somos impedidos, talvez esse não seja o lugar pra gente. Se a gente se impede, principalmente por causa dos julgamentos sociais que sofreremos, então talvez nós devamos sair desses lugares ou devamos sair da posição que ocupamos.
Em todos os casos, os irmãos em Cristo também erram. E muitas vezes eles erram teologicamente. E nem por isso eles deixarão de ser nossos irmãos. Porém, se eles não forem nossos irmãos, eles demonstrarão claramente. Então a gente tem que ficar atento onde erros eles têm que ser discernidos para nós sabermos onde alguém já não é irmão e onde alguém de maneira nenhuma foi um ou é um. O apóstolo Paulo ele continua, ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Em outras traduções diz assim: irmãos, faço-vos saber o evangelho. Ou então, irmãos, agora vos faço saber o evangelho. De maneira nenhuma ele está pregando um evangelho novo. Por isso que ele fala: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, que é a tradução da Almeida, Revista Atualizada, da segunda edição principalmente, está escrito assim: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. E é pertinente que seja essa tradução, porque o que Paulo está tentando fazer aqui é, de fato, lembrar o evangelho que ele anunciou aos coríntios. Não é algo novo, é o mesmo evangelho. E que evangelho é esse? Nos versículos 3 e 4, ele fala que evangelho é esse. Ele diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Os versículos 3 e 4, que serão o tema da nossa próxima exposição, se Deus permitir, eles trazem um resumo do que é o Evangelho. O Evangelho é: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados. E o Evangelho é a mensagem mais urgente e importante do mundo, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. E se Ele morreu pelos nossos pecados, é porque algo muito grave nós fizemos, a ponto de que fosse preciso pagar com sangue, com a própria vida. E mais do que tudo, nós precisamos entender que Cristo pagou pelos nossos pecados a Deus. Não é como, na cultura popular, pelo menos brasileira, se pensa que Cristo morreu pelos nossos pecados para satisfazer o diabo. Não, ele não fez isso para satisfazer o diabo. Pelo contrário, ele fez isso para satisfazer a justiça divina. O pecado só é pecado porque ele é contra Deus. Ele só é grave porque ele é contra um Deus santo. E o pecado é a quebra dessa santidade. É a ofensa contra essa santidade. E Cristo morreu pelos nossos pecados. E ele foi sepultado. E após sepultado, chegando ao terceiro dia de sua morte, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Cristo morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu. Por isso nós podemos dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? A morte foi tragada pela vitória. A nossa vitória está em Cristo Jesus. E a fé que vence o mundo é a fé em Cristo Jesus. Por isso o cristianismo não se acaba ao longo das eras. Por isso que passam-se tempos e tempos, milênios e milênios, e aqueles que creem no Deus vivo e verdadeiro, aqueles que creem em Cristo Jesus, eles podem até ser dilacerados nessa vida. Mas o cristianismo não morre, porque a verdade não morre. Ainda que tentem suprimir a verdade, a seu tempo ela aparecerá. E a verdade de Cristo, de modo nenhum, pode ser suprimida. De modo nenhum pode ser abafada. Porque ela é tão poderosa, mais poderosa do que todas as ideias e ideologias do mundo. Mais poderosa do que todos os reis, ministros, presidentes, governos e estados juntos. Ainda que todos os poderes do universo, humanos e infernais, se juntassem, o Evangelho de Cristo jamais seria abalado.
E nós cristãos, como sinos, todas as vezes que apanhamos, soamos mais alto, mais barulho nós fazemos, porque a verdade não pode ser calada. Esse é o Evangelho de Cristo. E esse é o Evangelho que Paulo quer lembrar aos coríntios. E hoje eu falo as palavras de Paulo para que todos nós nos lembremos desse Evangelho. Esse Evangelho em que Cristo morreu, porém ressuscitou. E ele continua e diz assim: o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Ele sabe que eles receberam o Evangelho. Ele sabe que eles receberam porque foi entregue pelo próprio Paulo. E porque ali se formou uma igreja e houve convertidos, os quais passam por um período turbulento, doutrinariamente turbulento, mas são convertidos. Às vezes uma igreja cristã de verdade erra. E às vezes erra feio. Mas para isso há esses homens de Deus que pregam para nós e que nós ouvimos. E por causa desses tais homens, desses benditos homens de Deus, nós podemos voltar aos caminhos da verdade. E os caminhos da verdade nada são senão os caminhos de Cristo e o próprio Cristo, porque Cristo é o caminho da verdade. E não só o caminho da verdade, como ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E isso também é Evangelho. Isso é o Evangelho também. O qual recebestes e no qual ainda perseverais. Os que creem de fato perseveram. Eles são preservados para perseverar. E os coríntios, ainda que estivessem se desviando doutrinariamente, num ponto essencial, eles ainda estavam perseverando. E pela graça de Deus sendo preservados pela palavra de um apóstolo que a eles pregava. Versículo 2. Por ele também sois salvos. Essa palavra, que é o Evangelho, e essa mensagem do Evangelho, ela é a mensagem de salvação. A mensagem por si só salva. A mensagem é o meio, e é um dos meios, na verdade, é o meio, porque a pregação é o meio que o Senhor Deus usa para que os crentes de todo o mundo e os eleitos do mundo todo sejam salvos. Os cristãos, os eleitos, são resgatados através da pregação da palavra. As pessoas creem através daquilo que elas ouvem e através daquilo que elas leem, daquilo que elas recebem, da pregação que elas ouvem, da pregação que lhes é entregue. Ele fala, por ele também sois salvos. Deus usa a pregação. Nós cremos que o Senhor Deus determina todas as coisas, ele controla a história. E que a pregação e a oração, elas são os meios que o Senhor Deus usa para que o seu povo seja salvo. O Senhor Deus ordenou que as pessoas fossem salvas e que os pregos entrassem nas tábuas. Mas o Senhor ordenou que os pregos entrassem nas tábuas através de marteladas. O Senhor ordenou que pessoas fossem salvas. E as marteladas para que esses pregos entrem nas tábuas é a pregação e a oração. As pessoas serão salvas através da pregação e da oração. Assim como os pregos entrarão nas tábuas através das marteladas. Nós somos os responsáveis por essas marteladas. Ainda que o Senhor Deus seja aquele que dê as marteladas. Mas nós somos responsáveis por elas também. Porque o Senhor nos ordenou a pregar essa palavra. Porque essa é a palavra de salvação. Por esse Evangelho também sois salvos. Não só perseverais, como também por ele sois salvos. Se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei. Uma das exigências para a salvação, claro, é que o Evangelho seja pregado fielmente. Nós somos salvos através de um Evangelho que é pregado fielmente, não um Evangelho distorcido. Não um Evangelho como outras religiões tentam pregar. Não um Evangelho que faz uma caricatura de Cristo. Ou um Evangelho que cria um outro Cristo.
nós não podemos crer em outro tipo de evangelho. Por isso que no meio cristão não existe a ideia de que cada um tem sua verdade, ou que você crê assim, está tudo bem então. Quando se trata de teologia e de evangelho, só há uma verdade. Só uma interpretação correta para as coisas. Ou Cristo é Deus ou ele não é. Ou Cristo morreu pelos nossos pecados ou ele não morreu. Ou Cristo veio salvar os que estavam perdidos ou ele não salvou ninguém. Ou a Bíblia fala a verdade ou a Bíblia fala a mentira. E tantos outros temas dentro das próprias Escrituras. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz que por esse evangelho também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Porque ele assume aquilo que é verdade, inclusive, que ele pregou um evangelho genuíno, um evangelho fiel aos coríntios. E que os coríntios, ele sabia que estavam se desviando da verdade. Mas ele sabia também que uma vez sendo exortados e corrigidos, eles deveriam voltar à verdade. E voltando à verdade, sim, era sinal de que eles estavam perseverando e sendo preservados pelo nosso Deus. Por isso, lembre-se com zelo de perseverar na santa doutrina da Bíblia, da Palavra de Deus. Nós temos que lembrar como é que nós podemos fazer para perseverar nessas coisas. Nesses aspectos principais do cristianismo. Uma coisa que nós temos que lembrar é que nós temos que ler a Bíblia. De preferência todos os dias. E não só pequenos trechinhos, mas ler. Tente ler pelo menos um capítulo por dia. Leia a Bíblia todos os dias. Não dá para ler o dia todo, mas dá para ler todos os dias. Se esforce. Marque um local, marque uma hora, apareça. Vai lá. Não deixe de comparecer. Quem ganha com isso? Você. Quem perde se você não for, é você também. Mas você só consegue perseverar no Evangelho de Cristo se você conhecer o Evangelho de Cristo. Sem conhecê-lo, você não vai conseguir perseverar nele. Porque a gente só fica firme naquilo que a gente está baseado. E a gente consegue se basear somente naquilo que a gente conhece. Outro ponto muito importante para perseverarmos na sã doutrina e para retermos a palavra tal como ela nos foi pregada, é ter comunhão com outros crentes. Por isso, participe de uma igreja. Participe de uma igreja protestante, de uma igreja evangélica. Participe de uma igreja que prega a verdade. Uma igreja que prega a sã doutrina. Não uma igreja cheia de confusões ou então invenções de um pastor que teve uma revelação maluca. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Não necessariamente mais próxima da sua casa. E fique nela. Cresça nela. Se edifique nela. E edifique outros irmãos nela. E conversem sobre as Escrituras. Falem sobre as Escrituras. Vivam as Escrituras. Aqui na igreja, aqui na congregação Batista Reformada Farol, aqui no Farol, como a gente gosta de falar, aqui em Videira, nós somos uma igreja bem pequena. Mas, pela graça de Deus, nós congregamos com irmãos muito preciosos. Por exemplo, não só eles tentam trazer à tona conversas sobre o cristianismo, sobre a Bíblia, como, por exemplo, no meio dessa pandemia, um casal de irmãos, eles tomaram a iniciativa de termos todos os sábados um estudo, um período de estudo pela internet, pelo Skype. Então, é criada uma sala, no Skype foi criada uma sala no Skype, a gente só volta para essa sala todo fim de semana. E nessa sala a gente estuda juntos alguns temas de um livro que todo mundo está lendo, ou todo mundo que está tentando ler, né, aqui na igreja. Isso é sinal de cristianismo, isso é sinal de perseverança dos santos, de santos que o Senhor tem usado para a glória de Deus. Porque cristãos tentam se edificar, e cristãos crescem quando eles se edificam uns aos outros assim. Vai ter discordância, por vezes vai ter algum atrito, mas cristãos se edificam. Então procure se edificar e procure ficar firme numa igreja cristã. Edifiquem uns aos outros. Por último,
e algo bem menos popular é a ideia de que nós devemos conhecer o que outros cristãos em outros momentos falaram ao longo da história. Nós temos grandes pregadores e nós temos ótimos teólogos ao longo da história. E quando a gente olha para a sã doutrina, para as Sagradas Escrituras, nós vemos o que o Senhor Deus nos ensina. E quando eu tenho uma ideia sobre as Escrituras, eu quero saber se outras pessoas também tiveram. Porque esse é um sinal de que o Espírito Santo ele tem operado conjuntamente, igualmente, de maneira intelectual, principalmente, na história da igreja. Tem muitos grandes teólogos, os quais o Senhor usou. Nós temos Agostinho de Hipona, Martinho Lutero, João Calvino, Martin Lloyd Jones, Charles Spurgeon. Nós temos Augustus Nicodemos e Hernandes Dias Lopes aqui no Brasil. Nós temos tantos bons autores e pregadores que o Senhor tem usado para mostrar como a igreja tem pensado ao longo das eras. Procure estudar o que os outros falaram também. Se há alguém que teve uma ideia muito única acerca da Bíblia, muito peculiar, particular demais, provavelmente essa pessoa está errada. Porque Deus não se faz mentiroso. E Ele não prega coisas contraditórias. Deus não se combate. Esses 3 pontos são essenciais. Eles são: leia sua Bíblia todos os dias e ore. Não deixe de orar. Leitura bíblica e oração, eles são as 2 asas que o cristão usa para voar. Nós também precisamos congregar numa igreja saudável e nós precisamos estudar a teologia que foi pregada ao longo da história. Ao fim, o apóstolo Paulo fala que a menos que tenhais crido em vão. Olha só, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Para os que creem que há perda de salvação, esse daqui pode ser um versículo considerado muito forte. Mas de maneira nenhuma a Bíblia deixa espaço para que a gente creia que alguém pode perder a salvação. Por quê? Se foi Cristo que me comprou, e se agora eu sou livre por ser dele, como que eu vou ficar alforriado de Cristo? É como se somente servo de Cristo eu fosse livre, porque essa é a verdade. Não há espaço para que nós creiamos que aqueles que um dia foram salvos pela graça de Deus se perderam. Quem são esses que, porventura, talvez tenham crido em vão? Primeiro que isso daqui é um alerta. Ele fala, olha, vocês serão salvos, a menos que vocês tenham crido em vão. Como assim seria crer em vão? Seria não crer na plenitude do Evangelho. Seria não crer que Cristo morreu e ressuscitou. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Seria não crer que Cristo ascendeu aos céus. Seria não crer na divindade de Cristo. Isso é crer em vão. Crer parcialmente na Bíblia é crer em vão, porque Cristo não se dá parcialmente, assim como uma crença parcial nele não salva nem um prego sequer. Mas Cristo, ele se dá por completo e ele nos quer por completo. Essa é uma exigência. Ainda que a salvação seja pela graça, Cristo nos salva para muitas obras. E uma dessas obras é se entregar a Cristo completamente. Não só uma obra, como ele é um sinal da conversão. Não creiam em vão. Se vocês querem crer só em uma parte da Bíblia, eis aqui um aviso. Vocês estão fazendo algo vão. Só é válido crer nas Escrituras e crer no Evangelho se for aceito integralmente. Se for aceito parcialmente, você está jogando o seu tempo fora. Creia na Bíblia, creia no Evangelho, creia em Cristo Jesus e seja salvo.
3 coisas que nós podemos aprender desses 2 versículos. A primeira coisa que nós podemos crer desses versículos é que o Evangelho é o mesmo Evangelho. E ele é um só. E não há outro Evangelho, nem outros Evangelhos. Tudo o que não for o Evangelho verdadeiro é uma mentira. E toda mentira só leva à desgraça. O segundo ponto que nós podemos aprender desse trecho é que nós somos salvos pelo Evangelho se cremos no Evangelho integralmente. E nós devemos crer nele todo, na Bíblia toda. E qualquer contradição ou falha que eu encontro nas Escrituras, eu devo acreditar a minha ignorância. Se fosse simples e tão simples de entender toda a teologia bíblica, toda a teologia cristã e cada pedacinho, a gente não precisaria estudar. Mas o Evangelho é simples. E o Evangelho que nós precisamos crer, ele é simples, ele não é tão curto, mas ele é curto o suficiente para ser dito numa mensagem. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ao 3º dia ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele apareceu a muitos, então ele ascendeu aos céus. Ele está assentado à destra do Pai. E no dia do Senhor ele voltará para buscar sua igreja. Todos aqueles que crerem serão salvos e não perecerão. Todos aqueles que não crerem serão condenados. Creia e não se desvie do Evangelho, mas creia no Evangelho completamente. E por último, não creia em vão. Se você crer em vão, significa que você crê só parcialmente no Evangelho. Lembre-se também de que crer no Evangelho é viver o Evangelho. E ser cristão não é uma transformação tão repentina de maneira que você simplesmente para de errar. A santificação é contínua. Nós estamos sendo salvos, nós fomos salvos e seremos finalmente salvos. Para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, eu convido vocês a orarem agora. Se por acaso o Senhor Deus tocou o seu coração, eu não sei quantos estão assistindo, eu também nem sei a quanto chegará essa mensagem. Entre em contato conosco se o Senhor Deus tocou o seu coração. Se o Senhor falou com você e se você se sente tocado hoje a se entregar a Cristo, a se reconciliar com Cristo, venha para Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Pai, por essa palavra, Pai. Graças te damos por esse sermão. Pai, te agradeço, Pai, porque o Senhor tocou pessoas, Senhor. Porque o Senhor nos salvou no passado, Senhor, e porque o Senhor tem nos salvado. E o Senhor finalmente virá para nos buscar e finalmente nos salvará. Nós te agradecemos. Deus abençoe cada um dos que ouviram, Senhor. Senhor, tenha misericórdia do nosso país, Pai. Guia os nossos governantes, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Pai, tenha misericórdia da sua igreja. Guarda, proteja, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, guarda esta igreja aqui, Pai, de videira. Faça-nos ganhar almas, Senhor. Dá-nos almas, Senhor, senão morreremos, Pai. Nós pedimos isso, Senhor. Também, Senhor, eu te peço que o Senhor guarde e proteja cada um dessas doenças, Pai. Guarde seus familiares. Faça-os crescer em Cristo, Pai. E por último também, Pai, sem me esquecer, Senhor, peço, Senhor, abençoe, Pai, os gêmeos Josué e Matias, Pai, que nasceram. Abençoa-os, Pai, mantenha-os firmes em Ti, para a Sua glória. Faça deles seus servos, Senhor, que Te amem, Pai, que o Senhor os use também os seus pais, para a Sua glória, Pai, para educá-los conforme a Sua vontade. Muito obrigado por esses irmãos amados, Senhor, que já nos visitaram, Senhor, e são nossos irmãos em Cristo, Pai. Nós te agradecemos, abençoa-os todos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Não se esqueça, se você gostou dessa mensagem, se você crê que essa é uma mensagem fiel às Escrituras e você crê também que outras pessoas precisam ouvir, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de curtir também, porque isso faz com que a nossa página tenha um alcance cada vez maior e mais pessoas tenham acesso a uma boa pregação, se assim eu posso dizer, pela graça de Deus. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem firmes no Senhor e Deus abençoe.